hoje aqui nossa aula de Inkscape, nossa primeira aula. E vou estar aqui apresentando a interface, falando um pouco das estruturas gráficas vetoriais, certo? Para início de conversa, eu abri aqui um arquivo vetorial do desenho da marca aqui da Inkscape Brasil. E vou mostrar aqui a vocês um pouco da interface e depois eu vou falar um pouco também dessa estrutura que está aqui colocada. E a gente vai conhecer um pouco aqui mais da ferramenta, das propriedades, da interface e tudo mais. Bom, no princípio aqui nós temos a parte de barra de menu, que é a barra dos principais estruturas do uso do software. Por exemplo, aqui vocês vão estar encontrando copiar, colar, aqueles tradicionais controles, controle de visualização, controle de camadas. Por exemplo, se eu quisesse aqui visualizar quais seriam minhas camadas, no momento não tenho nenhuma, só tenho apenas a primeira camada do desenho, serve para organizar. Eu tenho aqui o menu de objetos, né, com vários recursos que posso estar utilizando. O menu Path, que de uma certa forma possibilita combinação, agrupamento, união, estruturas que nós vimos inclusive na apostila. Aqui que se encontram essas estruturas. Menu texto, né, onde apresenta informações aqui de trabalho com texto. Nós vamos também trabalhar com texto. Filtros, né, mais diversos tipos de filtros aqui. Extensões, certo? São também efeitos, né? E aqui um pouco de autoajuda do próprio Inkscape. Do lado de cá, nós temos a barra de ferramentas, né? Onde estão as principais ferramentas de princípio. Nós temos aqui a ferramenta seleção, atalho F1, ferramenta de edição de nós, atalho F2, ferramenta zoom, o atalho Z, né? Tradicional. Claro, se eu der um zoom aqui, ó, serve para mostrar que um vetor, por mais que eu dê um zoom, observe que não tem aqui uma perda de qualidade. Eu vou ter sempre um desenho linear ou curvo, né? Como é o caso aqui desse detalhe aqui desse desenho. Eu também tem um controle de teclado, como estou usando aqui, Command mais ou Ctrl mais no Windows e Ctrl menos no PC. No Mac PC é só mudar, né, a tecla Ctrl pela tecla Command, certo? Aí a gente tem uma visão mais ampliada da estrutura. Aqui eu tenho a escala de zoom 1 para 1, 1 para 2, 2 para 1, certo? Tenho aqui o zoom por alvo, posso só selecionar a estrutura e dar um zoom, certo? Esse é outro zoom aqui, eu já organizo em torno do desenho, aqui em torno da arte e aqui um foco, né, mais centralizado no caso do zoom. Então toda vez que eu seleciono qualquer uma dessas ferramentas, observe que aqui em cima, logo em seguida, as ferramentas acabam também sendo colocadas, certo? As suas opções, certo? Mas vamos seguir aqui um pouco das diferenças, né, de um vetor para um mapa de bits, que é o nosso primeiro momento de aula de Inkscape, já seria interessante. Por exemplo, esse arquivo que eu acabei de abrir é um arquivo SVG. Nós estudamos o formato de arquivo na apostila, certo? E um dos formatos mais utilizados hoje em dia é o SVG, que é um formato aberto para arquivos vetoriais. Qualquer ferramenta, o Corel, o Illustrator, eles trabalham também com esse formato SVG, meio que um formato universal para essas ferramentas. E é o que nós vamos estar utilizando aqui nos próximos tutoriais. Bom, eu abri aqui um arquivo vetorial, mas o Inkscape também me permite eu visualizar ou importar arquivos mapa de bits. Só para vocês observarem, só a diferença básica de um arquivo vetorial é essa capacidade de zoom, essa capacidade de eu poder ampliar aqui, ó, sem perda. Opa, apertei aqui, deu um Ctrl Z. Ctrl Z, ele volta. Certo? Lembrando que é o Ctrl Z mesmo no Mac. Você tem que apertar justamente ele para funcionar. Ó, Ctrl Z, volta no lugar, você vê que não teve distorção. Ao contrário de uma imagem mapa de bits, que é uma imagem formada por pixels. Se eu importar uma imagem aqui, ó, deixa eu procurar aqui no meu... Pegar aqui na aula de vocês, documentos, o NEB, imagens. Deixa eu pegar aqui uma imagem, deixa eu ver.
uma imagem conhecida da outra aula. Vou abrir aqui, olha lá. Essa imagem aqui já dá para vocês perceberem que a imagem ela é feita com pontos, ó, que nós estudamos no outro tópico, que são os pixels, formando a imagem. Claro que essa imagem aqui, à medida que eu diminuir, ela ganha qualidade. Claro que a imagem de internet, certo? Ela nunca tem uma qualidade 100%. E no contrário do vetor, que se eu ampliar aqui com o zoom, ó, observe que não tem nenhuma distorção, certo? A imagem fica preservada, a diferença dessa imagem aí, mapa de bits. Outro ponto importante é que essa imagem vetorial é formada por nós. Bom, nesse caso aqui, essa ilustração, ela está agrupada. Observe que eu tenho um grupo aqui de desenhos. Cada uma dessas estruturas aqui, ó, é um desenho. Ao contrário do mapa de bits, que eu teria um mapa, largura horizontal e vertical, formando a minha imagem. Então, se eu desagrupar, certo? Com o atalho Shift Ctrl G, ou aqui objeto, um grupo, Shift Ctrl G, ó. Observe que agora tem os conjuntos de estruturas formando o meu desenho. Observe. E aqui, quanto mais eu desagrupar, mais estruturas como essa eu vou ter. Observe que eu dei vários desagrupamentos aqui para eu ter uma dessas estruturas. Por exemplo, vou pegar esse aqui que parece um quebra-cabeça. Eu iria pegar qualquer uma dessas peças aí que monta. Observe, é uma peça separada daquele contexto. Ó. É tanto se eu escolher aqui o editor de nós, eu vou ver os pontos formando o meu vetor. E eu tenho condição de fazer justamente essa flexibilidade. Ó, se eu der até um zoom aqui nessa estrutura, observem que eu tenho aqui ó, as estruturas bem selecionadas ó, e os nós, os vetores formando o desenho. Então, com essa propriedade aqui, eu tenho total condição de criar formas regulares ou irregulares para os meus desenhos. Certo? Bom, chegamos aqui ao final desse primeiro momento. Esse primeiro momento era apenas vocês conhecerem o que é um vetor, que é um mapa de bits, e ver a diferença entre essa ferramenta, certo? E esses dois tipos de estruturas gráficas que nós estamos estudando. Na próxima videoaula nós já vamos trabalhar com um tutorial, certo? Nós vamos desenhar um personagem, certo? Nós vamos ver como utilizar essa ferramenta de edição de nós. E uma das ferramentas mais importantes aqui, que é a ferramenta que chama de Draw Bezier, curva, né, o editor de curvas, certo? Que é uma ferramenta que nós vamos utilizar justamente para montar um desenho, certo? O editor de nó, nós vamos ver essas funções aqui e essa ferramenta Bezier. Bom, nos encontramos na próxima aula.